Boa noite a todos e a todas, companheiros que fazem o Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje nós teremos a nossa querida amiga Kátia Gomes, lá da Federação Espírita Pernambucana. Casa essa que ontem completou 116 anos da sua fundação, Casa de Itagiba. E Kátia também faz parte do projeto Escutatória. Mas antes de eu dizer o nome da palestra, vamos iniciar os nossos trabalhos pedindo a nossa irmã Iraíde para fazer a prece inicial em nome de Jesus. Sim. Boa noite a todos, muita paz. Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre amigo, estamos aqui reunidos no Teu santo nome para dar graças à mulher escolhida por Ti, ó Pai, para ser a mãe do nosso amado Jesus e também a nossa mãe. Nós te adoramos, te glorificamos, ó Virgem de Nazaré. Querida Mãe Maria, abençoa o nosso dia, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família. E com amor, cheio de gratidão, eu passo a palavra ao irmão Douglas, que está à frente dos trabalhos na noite de hoje. Assim seja. Assim seja. Assim, com essa prece maravilhosa da nossa irmã Iraíde, que teve a citação da nossa querida Maria Santíssima, Maria de Jesus, a mãe de Jesus, a Maria de Nazaré, essa querida mãe de Jesus e nossa mãe também. Vamos convidar, então, a nossa amiga Kátia Gomes para fazer a sua palestra da noite de hoje, que tem como tema Maria Santíssima. Que a espiritualidade amiga esteja com Kátia e que possamos aproveitar ao máximo o seu conhecimento e as palavras que ela irá trazer para nós sobre a nossa querida Maria Santíssima. Boa noite, Kátia, a palavra está com você. Boa noite a todos que nos escutam, aos internautas que estão nos ouvindo nas redes sociais, no YouTube. Eu aqui agradeço o convite e, de fato, não me sinto à altura de fazer uma palestra sobre uma mulher que não é tão comum, uma mulher que é especial, uma mulher única, uma mulher que até hoje, nos dias atuais, não existe no nosso planeta, na esfera planetária, nessa esfera planetária que é o terrestre, onde nós estamos vivendo. E falar de uma personalidade da excelsitude de Maria de Nazaré é buscar o inconcebível, para quem mora na faixa ainda dominada pelas sombras. Isso está citado no livro Maria de Nazaré. É nesse livro que hoje iniciaremos uma trajetória, uma jornada, uma conversa, né? Uma conversa saudável, onde nós estejamos aqui ligados, entrelaçados, no sentido, naquela época, quando, de fato, ela foi convidada por Deus, mas por Jesus, para adentrar as nossas esferas planetárias, como a Rainha Excelsa, como nossa irmã Iraíde bem colocou na sua prece. A rainha de todas as rainhas celestes, aquela que vinha de fato a fazer o papel de mãe, mas não só mãe de Jesus, mas a mãe de toda a humanidade do planeta Terra, a mãe dos encarnados e dos desencarnados. Essa mãe grandiosa, que antes dela se posicionar como mãe de Jesus, ela de fato veio com uma legião de espíritos superiores
de espíritos de magnitude, de uma magnitude grandiosa, uma excelsitude de espíritos, que vieram fazer a limpeza naquela região aonde ela iria encarnar, ou, quiçá, reencarnar. Aí estão duas vertentes que a gente não pode dar a certeza. Mas creio eu que mesmo ela sendo um espírito superior, ela já tinha se feito, talvez, não sei, ainda é um mistério, porque não temos muita informação, né, sobre a história de Maria. Isso vamos conversar um pouco mais adiante. Porque na época em que Maria veio, né, primeiro ela precisou, junto com vários espíritos da Pleiade espiritual, dos espíritos superiores, né, com eles fazer uma limpeza na nossa esfera planetária, que era na época, né, na Palestina, na Judéia, né, ali onde tudo começava, né, estava um momento muito difícil, muita guerra, muita discórdia, muita desavença, muita ganância, né, que não é diferente dos dias atuais, não é verdade? Mas, naquela época, era muito mais primitivo, né? Então, era muito mais difícil, de fato, sobreviver àquele momento em que estávamos, quem sabe, nós lá, reencarnados, né? Por isso, ainda hoje estamos aqui, né? Reencarnados como espíritas. Quem não é espírita e está querendo conhecer um pouco sobre a vida além dessa vida. Então, é um momento onde nós, espíritos encarnados, estamos buscando a compreensão do momento atual. Digamos que estamos no momento atual como estivemos no momento passado, há 2000 anos atrás, ou mais do que 2000 anos, há 2040 anos atrás. Porque voltando à limpeza do planeta, que era necessário ser feito, naquele momento em que Maria vinha às nossas esferas para nos presentear com aquele anjo, com aquele espírito magnífico, magnânimo, que era o nosso Mestre Jesus, e que é o nosso Mestre Jesus, ela precisava, em primeiro lugar, fazer uma limpeza junto com os seus, que ali vieram, os espíritos superiores, e junto a ela os 3 anjos, que muitos de nós conhecemos como o anjo Gabriel, o anjo Rafael, e o anjo, agora até esqueci o nome do outro, anjo Gabriel, Rafael, e esqueci o nome do outro, mas enfim, e Rafael parece, né? Gabriel, Rafael e mais um outro, que agora eu esqueci, mas quem souber, por favor, pode soprar. Então, nesse momento, o nosso planeta, ele estava passando por mais uma limpeza. Como ele passa nos dias atuais? Ele estava passando por uma transição, iniciando a nova era, iniciando a regeneração. A nova era já se fez presente há 2000 anos atrás, quando Jesus ele viria ao planeta. Mas antes dele vir, precisou que ela viesse. E quando ela veio, ela ainda na esfera planetária, ela estava sobrevoando todo o nosso planeta e principalmente aquela região que ainda era uma região muito difícil, a Palestina, muito complicada. Tinha muita guerra, tinha muita discórdia, e era preciso limpar os miasmas que estavam ali. Aqueles miasmas que eram miasmas que diluíam, que destruíam aquela esfera, principalmente para os espíritos superiores adentrar, porque eles não conseguiam sequer respirar. Porque, de fato, a gente precisava compreender a chegada de nossa mãe nessa proposta. Quando ela começou a se sentir no direito, no compromisso de vir ao planeta,
ela precisou fazer essa jornada antes, com toda aquela falange de espíritos superiores. E aí nos traz o seguinte, que há vários séculos que parte da humanidade ergue culto a Maria de Nazaré. Há vários séculos, parte da humanidade, ela ergue culto a Maria de Nazaré e amplia sempre a veneração pelo seu filho do coração. Mas pouco pensam em modificar o seu modo de vida, em viver o que esses dois luminares viveram, um exemplo puro do amor. Então, naquela época, já se existia orações, preces balbuciadas. Então, eram preces repetidas, sempre muito repetidas. Eram ladainhas, aonde eles vinham para trazer, de fato, né, a mensagem sincera, a mensagem honesta, a prece de coração. A fala, ela era externada com cultos exteriores. E quando ela veio, ainda sobrevoando, ela fazia toda a limpeza com aqueles espíritos, que aí eu vou fazer uma leitura minha, que é uma ideologia mental que eu faço, que imaginemos Maria sobrevoando a nossa esfera nos dias de hoje. Imaginemos Maria Santíssima querendo vir para dar a luz ao nosso Mestre Jesus, ao menino Jesus, ao Nazareno. Como é que estamos passando no momento atual? Estamos passando por quê? Diferente do que passamos outrora? Não. Diferente da época em que ela veio? Não. Estamos com muitos miasmas no planeta Terra. Existe muita discordância, muita balbúrdia, existe muita coisa que não é legal, existem muitos pensamentos, que são pensamentos trazidos por nós humanos para poluir, né, essa esfera que nós estamos e que sabemos que ainda é uma esfera inferior. Aqui vivemos. Imaginemos um espírito com a magnitude de Nossa Senhora, de Nossa Mãe Santíssima, tendo que vir para o planeta Terra nos dias atuais. Seria diferente daqueles dias pretéritos? Não. De fato, não seria diferente. Não é? Esse seria também o mesmo momento onde ela teria que fazer a mesma limpeza, quem sabe até pior. Mesmo nós sabendo que nesse momento, né, nós hoje temos muito mais amor do que naquela época. Mesmo no momento em que estamos no ano de 2020, em uma pandemia, nós estamos no momento de que existe mais solidariedade, porque fraternidade ainda não conhecemos, não sabemos o que é fraternidade, e nossa mãe, ela nos trouxe o exemplo da fraternidade. Nossa mãe veio, de fato, com os espíritos superiores, com os espíritos angelicais, como ela angelical que é, veio para trazer para nós, né, essa esfera, essa limpeza, esse aroma, né, esse aroma que sabemos que é um aroma que não se encontra em qualquer flor, até porque a flor que ela é única. É um aroma que exala, que por onde ela passa, ela deixa o seu cheiro, ela deixa o seu aroma. Então, imaginemos nos dias atuais, com esse amigo chamado Covid, né? Que vem nos alertar de quão egoísta ainda somos, de quão orgulhosos ainda estamos, quão invejosos ainda somos, diferentemente daquela época, né? De jeito nenhum. Só muda a nossa veste, só o nosso corpo material que muda. O espírito continua o mesmo, batendo a cabeça,
indo e vindo, tendo a oportunidade de vir e voltar, vir e voltar, e as várias doenças estão se alastrando, os vários sintomas, as várias chagas, tudo como outrora. Só que naquela época não conhecíamos o câncer, não conhecíamos o infarto, não conhecíamos a AVC, não conhecíamos a trombose, porque ainda não era, né, de fato, apresentado como hoje. Mas tinha a lepra e tinha tudo isso e muito mais. Se morriam tão jovem, desencarnavam com uma idade tão tenra, 20, 16, 19, 30 anos, 40 no máximo. Quando se chegava a 60, era uma glória. Hoje nós temos nosso irmão Divaldo com 93. Rogando a Deus e a nossa Mãe Santíssima, Joana de Ângeles, que ele fique mais 20, 30 anos, se necessário for. Bem como sabemos que hoje as pessoas que têm uma certa idade, elas têm que viver um pouco mais, porque a tendência é viver mais. Então, nós sabemos que Deus, ele é misericordioso, bom e justo, e nos proporciona uma mãe maravilhosa daquela. Que nos propõe uma mãe tão doce, tão sublime, tão pura, tão singela, que eu não tenho nem palavras para expressar o como ela é. Que eu ainda sou um ser muito pequeno, mediante o que ela de fato é. Eu me coloco como uma formiguinha, e ela uma magnitude tão grande. Isso não quer dizer que nós não possamos ser, né, amanhã, um espírito dessa envergadura. Isso depende só de nós. E aí, Maria de Nazaré, rainha de todos os espíritos que trabalham na atmosfera da Terra, derrama sobre nós o mesmo amor que nos dispensou há 2000 anos, chamando-nos de filhos e servindo sempre de instrumento para a nossa alegria. Ela foi o anjo que se revestiu de carne no planeta Terra, para favorecer a descida mais arrojada que a divindade determinou em favor, né, dos homens. Ela trabalhou na sua mais profunda simplicidade, porque veio para ampliar os conceitos do seu filho, amado pelo exemplo. E aí a gente traz para os nossos dias atuais. Quantas mães, né, que não são Maria Santíssima, mas são mães, que se apaga para que seu filho brilhe? Existem muitas. Que vivem no anonimato, que trabalham incansavelmente, que busca o trabalho, a labuta diária, semana, dias, semanas, meses e anos, e que adoece para poder seus filhos, ou seu filho, ou sua filha, aparecer. Quando a gente diz aparecer, é aparecer de fato, é fazer uma universidade, é poder ter um bom trabalho, um bom currículo. Será que nós somos diferentes de Maria? Não. Existe uma diferença. Né? Somos diferentes, claro, de Maria Santíssima, porque não somos um espírito superior como ela. Mas estamos trazendo ela para nossas vidas como exemplo. O exemplo vivo de uma mãe, de uma filha, o exemplo vivo de uma mulher da sua época, né? Porque naquela época, Maria de Nazaré, quando ainda sobrevoava toda a região para fazer a limpeza de toda aquela esfera planetária que lá estava, que são miasmas que muitas vezes a sufocava. Mas ela precisava limpar junto com os anjos e todos aqueles espíritos superiores, os angelicais. E quando, de fato, ela conseguiu entrar naquele momento e dizer, agora eu consigo adentrar a essa esfera, eu agora consigo chegar. Imagine quanta luz ela não teve que apagar.
para chegar até nós, há 2000 anos atrás. O compromisso que ela teve com Jesus, com Deus, com Jesus, para se fazer carne, como bem foi colocado aqui na leitura que eu fiz, porque ela se fez carne, o anjo que se faz carne. E Maria de Nazaré é um desses grandes seres que anunciou como ave de luz ao seu ninho de bem-estar angelical, para ajudar a humanidade, apagando a sua própria luz, que se acendesse a luz maior, que é a luz do Mestre Jesus, que logo mais à frente nós vamos entender. Quantos espíritos dessa natureza não desceram com Maria de Nazaré? Quantos estavam já naquela nação, aguardando inclusive a chegada dela? Isso no judaísmo, porque não podemos jogar para fora, dizer que o judaísmo, né, não é a árvore que a gente realmente precisa reverenciar. Precisa, porque foi através do judaísmo que veio o nosso Cristo, que veio nossa Mãe Santíssima. Porque eram todos dois, tanto José quanto Maria, judeus. Mas a gente não vai falar deles agora. Nós vamos falar sobre um pouco da sua ancestralidade, da sua mãe Maria, que é uma das coisas que não tem muito, né, nas escrituras sagradas. Não se tem a árvore genealógica de Maria de Nazaré, mas a gente fala lá na frente. E aí, o Cristo é a gema divina, o sol espiritual, que nos alimenta na extensão do seu amor, sem querer, sem esquecer, um tio na escrita dos nossos deveres e das nossas necessidades. Quer dizer, o Cristo é a gema divina, o sol espiritual que nos alimenta, na extensão do seu amor. E ele não esquece um só tio nessa escrita que ele traz para a gente. Então, veja quanta coisa nós vamos conversando e vai aparecendo, não é? E muitas vezes, nós, quem acorda muito cedo, compreende que a melhor meditação é a partir das 4:30 da manhã, até às 8 horas, porque é a hora que os espíritos superiores estão começando a planear o nosso planeta Terra. Eles estão começando a se aproximar da nossa esfera planetária, não só há 2000 anos atrás, mas também nos dias atuais. Por isso que quando a gente acorda cedo, a gente, quando consegue entrar em conexão com o divino, que é Deus, através dos nossos pensamentos, fazendo as nossas preces, meditando, né, fazendo o trabalho de respiração, a gente consegue ligar de imediato na sintonia. Por quê? Porque nesse momento há o silêncio interior e o silêncio exterior. E é nesse momento que os nossos amigos espirituais conseguem acessar as nossas mentes, eles conseguem acessar a nossa psique para que nós possamos receber. Isso, propriamente, não precisa acordar às 4:30, mas a partir desse horário em diante é quando nós estamos começando a receber as mais puras vibrações do mundo planetário, do mundo espiritual no planeta. Aquele que estiver na conexão, né, da verticalidade, ele vai absorver a informação dos espíritos
que não são angelicais, nem são superiores, como os espíritos que vieram fazer a limpeza do planeta, na época que Maria Santíssima ia reencarnar ou encarnar, na verdade, mas são os nossos amigos espirituais, os nossos companheiros de jornada, os nossos guias espirituais, que conseguem nos acessar, porque ao longo do dia não vai ser possível. Porque ao longo do dia não vamos estar em sintonia com eles, porque vamos estar em sintonias com outras coisas, mas não com as coisas do mundo espiritual. Né? Então, quando nós estamos trazendo uma mensagem, que é uma mensagem que quase todas as pessoas provavelmente já devem ter lido, relido, até estudado, mas muitas vezes escapa e não lembra, né? Quando a gente começa a falar e vai relembrando. E aí acontece o seguinte: os acontecimentos nos dão a entender, naquela época, que o terceiro milênio, eu gostaria de ler exatamente isso para que a gente possa compreender o que estamos passando. Os acontecimentos nos dão a entender o terceiro milênio será um período de renovação espiritual de todos os povos, períodos de regeneração em que, por vezes, a dor terá campo aberto para maior atuação de todos os tempos. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso está escrito numa psicografia de Miramês. Um espírito que viveu naquela época, que nos traz relatos. Isso aqui foi de 1980 e alguma coisa. Então, imaginemos, e aí ele diz, quando falamos em regenerar, não significa que será sanado o sofrimento. Pelo contrário, a dor será liberada. A dor vai ser liberada em todos os campos, mas encontrará homens mansos para suportá-la, na dignidade de seres superiores, aprendendo com ela as lições mais profundas da vida que jamais esquecerão. Tem alguma diferença do que estamos vivendo hoje? Isso foi escrito de uma história que é pretérita, de 2000 anos atrás. Estamos vivenciando isso. Entramos no terceiro milênio. Ele fala do terceiro milênio, entramos nele. Nunca se houve tanta dor e tanto sofrimento como nos últimos tempos. Nos últimos 20 anos. Desde o ano 2000 até agora. E esse sofrimento é apenas para nos burilar, apenas para nos tratar, nos limpar. Mas ele diz uma coisa que é diferente de 2000 anos atrás. Ele diz aqui uma coisa linda. O homem encontrará, a dor será liberada, ok? Em todos os campos, mas encontrará homens mansos para suportá-la. Então, imaginemos se nós não começarmos a fazer o exercício da quietude mental. Estamos aí com várias profissões, todas focando num único propósito, que é no autoconhecimento. Eu não estou nem falando na área espiritual, estou falando de profissão material. Profissão onde o homem trabalha e ganha seu dinheiro para o seu sustento. Vamos para as espirituais. Quantas e quanto o nosso irmão Divaldo vem com Joana de Ângeles nos trazendo autoconhecimento.
Será que aquilo ali que ele fala é conversa da carochinha? Será que ele psicografou 16 livros de uma série psicológica foi por acaso? Não, porque eu não estou fazendo nada, eu vou escrever. Então, é isso que a gente precisa entender. Não estamos mais na época em que Maria Santíssima precisou se fazer carne para trazer o Salvador, também que o verbo que se faz carne. Não é mais aquela época. É uma época atual. E é uma época onde nós estamos aqui passando por dor, por sofrimento. E será que a gente está entendendo, de fato, essa dor e esse sofrimento? Ou ainda estamos ignorando? E aí, muitas vezes, não entendemos por que o coronavírus bate à nossa porta. Não entendemos por que as dores psicossomáticas são milhares. Nunca se houve tanto transtorno mental desequilibrado, tantas pessoas em desalinho mental, como ultimamente. E a tendência é aumentar um pouco mais. Como diz aqui, como diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, como diz o Livro dos Espíritos, como diz a Gênesis, como diz todos os livros que Kardec trouxe, os que Chico Xavier psicografou, todos os escritos de André Luiz, tudo que a gente imaginar, Emmanuel vai trazendo a mesma coisa. Mas precisamos nos melhorar. E a beleza dessa época, aquela época que a gente retrata para a época atual, está no fato de que não mais se formarão karmas. Olha que coisa linda. Somente se cumprirão os que estão ainda sob a vigência dessa lei. Então, esgotarão os existentes com grandeza d'alma e coragem de coração. E ele fala num ponto crucial que espírita não gosta de falar, eu acho tão interessante. Ele fala aqui num ponto crucial, a política. A política tomará outros rumos, de modo que poderemos ver nela o próprio evangelho aberto nas bandeiras de todas as nações. Não sou eu que estou falando. Nunca se foi tão útil fazer oração e fazer prece para não se pegar o Covid. Olha aí a necessidade do Covid. Porque estávamos todos balbuciando, falando, ao invés de orando, de fato, fazendo prece, estávamos balbuciando, alardeando. Estávamos fazendo orações, preces aos ventos. E, de fato, não é hora para isso mais. Não dá mais tempo. O planeta Terra não tem mais tempo para isso. Eu acho muito interessante que eu tenho algumas pessoas que eu conheço que passam assim e que dizem assim, mas olha, nessa encarnação não vai dar para mim trabalhar essa dor que eu tenho, esse egoísmo, esse orgulho, essa inveja. Não dá. Eu vou trabalhar só isso, porque o resto não dá. Eu vou esperar as outras encarnações. E eu fico olhando e eu digo, que bom que você tem essa esperança de reencarnar várias vezes no planeta Terra. Porque eu tenho quase certeza que eu não voltarei mais. Se eu, pelo menos, não fizer 10% do que está na minha programação. Como eu coloquei 100%, sei que não vou cumprir, porque eu estou na carne, então 10% eu tenho que cumprir. Não voltarei. Eu até brinco. Vou virar um ogro em outro planeta. O Shrek. Pronto. A Fiona em outro planeta. Né? Então, a gente tem que brincar com certas coisas, porque as pessoas ainda estão viajando na maionese, achando que, eu vou ficar sentado, balançando na minha cadeira de balanço, eu vou tomar meu cafezinho. Não, quando eu tiver 60, 70 anos, eu vou praticar a caridade. Não sabe nem o que é solidariedade ainda, já quer ser caridoso. E aí, vamos voltar para cá. Maria, a mãe de Jesus, é o símbolo mais puro da mulher do futuro, da mãe que já saiu da sensibilidade instintiva. Olha que coisa incrível. Maria
mãe de Jesus, é o símbolo mais puro da mulher do futuro. Da mãe que já saiu da sensibilidade instintiva para alcançar e respirar uma atmosfera espiritual. Dela, tirando os elementos de vida para a sua própria geração. O que ele está dizendo aqui é que Maria, ela é mãe, mas o instinto de mãe ela não tem mais. Ela já conseguiu deixar. E nós estamos colocando Maria como nosso exemplo para, de fato, fazer dela a nossa estrada. Eu quero traçar a minha estrada pela estrada de Maria de Nazaré. Será que, de fato, estamos fazendo isso? Ou ainda estamos naquele momento, se alguém disser que meu filho é feio, eu já avanço em cima e já morro do calcanhar? Ou será que só o meu filho é o melhor? Ou será que só tudo é para o meu filho, minha filha? Eu quero os holofotes. Será que estamos para ser Maria ou estamos para ser a mãe de João e Tiago, que pediu para colocar um de cada lado? Colocar à direita um e à esquerda o outro do nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus. Eu acho que estamos mais para ser essa mãe. Se a gente, de fato, quer buscar uma jornada, se a gente, de fato, quer evoluir, nos transformar interiormente, precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos olhar em nossa volta e ver o que é que fizemos de ação por esse período que estamos aqui na Terra. Será que estamos usando como exemplo Maria? Ou a mãe de Tiago e João? E aí, se os homens pudessem consultar no mundo espiritual a relação dos espíritos que estão reencarnados na Terra, com a missão de levar o Evangelho redivivo a todos os cantos do planeta, por todos os meios possíveis, ficariam abismados ao verem tanta renúncia em favor de um ideal. Esse Evangelho redivivo é o Evangelho que a nossa Mãe Santíssima nos traz. Que é o Evangelho que o filho dela, Jesus, nosso irmão maior, né, pediu para que ela viesse para se fazer carne, dar o exemplo. A prova é tanta que ela era muito sim ou não. Ela era muito objetiva. Quando ela, de fato, se transformou carne, em criança, ela já era objetiva, mas ela era amorosa. Porque a grande diferença de ser objetiva, de ser direcionar, de ter, de fato, aquela linha de dizer, faça isso, não é para fazer ou é para fazer, é que confundimos. Por isso que hoje não podemos ter os nossos filhos, a nossa educação de mães para os filhos atuais, como exemplo Maria. Porque não é isso que está acontecendo nos lares. Estamos trazendo quem? Para reverenciar. E aí, de fato, nós trazemos mais uma parte aqui que diz assim: para falar de Maria, é indispensável conhecer uma ciência muito difícil, a ciência da harmonia divina. A ciência da harmonia divina é a ciência da Mãe Santíssima. Porque, veja, quando ela desce, em certa altura, ela traz vários espíritos superiores, angelicais, com ela, eles vão fazer a limpeza, é uma harmonia divina, naquela terra de muita dor, de muito sofrimento, de olho por olho e dente por dente, porque era assim, era uma terra de olho por olho e dente por dente. Era uma terra, digamos assim, de ninguém.
quem mandava era o mais forte. Homem, não espírito. Né? Então, era um momento muito difícil quando ela veio, e que precisava, sim, vir, porque senão não teria vindo. E aí, quando a gente vê que desce do céu, por misericórdia divina, o anjo do Senhor, o universo é misterioso por excelência. Há muitos milênios que os sábios da Terra o estudam com todo o empenho, procurando desvendar os segredos do infinito. E eles andam passo a passo, pelo empuxo do progresso, com vontade de compreender a ciência de Deus. Quantos astros circulam no desconhecido? Quantos astros circulam no universo? Milhares, a gente não tem ideia. Mas a gente tem que ter a certeza de que Deus, como Pai, nos deu a melhor mãe. Nos deu aquela que, de fato, deveria ser a Maria de Nazaré, que todos conhecemos e amamos, como roteiro de luz dos nossos passos. Desceu de plano em plano, de plano em plano. Imagine que ela foi descendo, o plano mais alto dela, que eu pelo menos não tenho ideia qual seja, mas digamos que numa escala de 1000 a 0, ela estava em 1000 e foi descendo, até chegar em 0, que é a escala que a gente mais ou menos está. Não vou ser tão cruel, até 10. Então, de 1000, ela foi descendo até 10. E nesses 10, ela entendeu, não é? Que já era hora de parar, porque ali ela conseguia entrar naquela atmosfera. Segundo alguns livros, eles relatam que foi 1000 anos para Maria, junto com os espíritos superiores, limpar aquela atmosfera daquele ambiente. Então, imagine quanto trabalho para ela estar conosco, como mãe, nos proporcionar, né, o que ela nos proporcionou, trazer Jesus. O Verbo se fez carne. O anjo bom desce e se faz carne. E ainda tem amigos nossos, colegas conhecidos de outras religiões, que diz que ela é uma coisa comum. É uma mulher qualquer. E é justamente para esse tipo de pensamento que precisa ter, de fato, ainda uma limpeza no planeta. Porque se eu compreendo que Maria é igual a mim, é uma Maria. Maria Cátia, Maria Antônia, Maria Joaquina, Maria Vitória. Então, de fato, eu ainda vou ter que amargar bastante. Compreender que essa Maria é comum, como muitos dizem, que é Maria comum. Gente, o título de Maria Santíssima não é para qualquer um, não. Santíssima, de santo, de trindade. Ela desceu como uma trindade para trazer os três em um só. E quando ela consegue trazer o Filho Jesus, aí ela tira um, tira o outro e fica ela como santa, que a Igreja Católica chama de santo. Nós sabemos que é um espírito superior, um espírito de alta envergadura moral, não é verdade? Um espírito angelical desse não é uma pessoa como eu. E aí diz o seguinte: Maria de Nazaré foi o instrumento divino para o aparecimento do grande mestre, que, por vontade do Senhor, se fez anunciar
pelos luminares da eternidade. Maria desceu revestida de uma humildade sideral. Olha só, humildade sideral. Não humildade de fantasia, que eu acho que sou humilde. Aí eu gosto de dizer assim, tem umas pessoas que falam, mas eu sou humilde. Aí eu brinco, eu digo, você deveria dizer que você orgulha de ser humilde. Porque eu tenho orgulho de ser humilde. Então não é essa humildade sideral de Maria Santíssima. Não é? Porque ainda não compreendemos essa humildade sideral de Maria Santíssima. Sideral, do espaço, uma humildade que ela é a mãe de todos nós. Só do planeta Terra? De jeito nenhum. Deve ter outros planetas, outras estrelas, que ela com certeza brilha. E aí, diz o seguinte, Maria desceu revestida de uma humildade sideral, portadora de um amor que universaliza todo o bem, que se possa entender como sendo a verdadeira caridade. Aí sim, aí ela, posso dizer que sabe o que é caridade. E aí a gente traz Chico Xavier, me lembrei muito dele agora. Né? Ele tinha Maria Santíssima, sabe, com tanto zelo, com tanto amor, com tanto cuidado. A minha mãezinha, a nossa mãezinha, então ele falava, ele era tão, assim, íntimo, no sentido de intimidade, de espírito com ela, que eu ainda não consigo chegar nessa, porque realmente eu não sou Chico, né? Chico é Chico. Chico Xavier é o maior exemplo do espiritismo que podemos ter. Depois já tem vários, mas ele, para mim, é o primeiro de todos. Principalmente no Brasil. Tivemos vários, Eurípides, Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros. Mas ele, mesmo com as suas limitações, como ele dizia, que tinha raiva, que tinha tristeza, que tinha dor, que tinha sofrimento, que ficava estressado, que não queria ser, que queria uma família, que, enfim. Mas ele conseguiu concluir a etapa dele. E ele fez a etapa dele lindamente. Ele, de fato, compreendeu o que é fraternidade e caridade. Ele, de fato, conseguiu compreender. Então, se a gente pegar, pelo menos, Chico Xavier como exemplo de filho da Mãe Santíssima, a gente vai conseguir chegar lá, onde ele chegou. Nós temos o nosso irmão Vivaldo, que tem a mesma caminhada. Se trouxermos esses luminares, como é dito aqui no livro, são luminares que desce àquela época, há 2020 anos atrás, quer dizer, 2040 anos, porque ela passou um bom tempo sobrevoando as esferas, limpando, né, os miasmas. Quando ela desce, é mais ou menos no ano 20. Então, no ano 20 a.C., ela chega e aí ela volta, né? Reencarna, e aí ela começa a se fazer, de fato, a mãe, né? Aquela filha, que era uma filha diferente. Mas eu não vou me antecipar, eu vou chegar lá. Até hoje, Maria, a mãe de Jesus, se configura no reino da terra como um símbolo do modo pelo qual os homens entendem de simbologia. É só assim que os homens entendem ela, nós entendemos como uma simbologia, um símbolo, na formação de simbologia, e não como um caminho exemplar que deve ser seguido, como eu falei anteriormente, na formação dos mais elevados sentimentos de fraternidade. Essa estrela que desceu dos céus com uma mensagem de esperança
para todas as raças humanas é aquela que caminha à frente, nos ajudando a seguir suas pegadas, a nos integrar no grande rebanho de seu Filho amado. Então, de fato, ela, de fato, nos mostra o que é fraternidade. Porque, veja, raças humanas. Se nós usarmos o seu caminho para traçar, para caminhar, as suas pegadas que foram feitas, não podemos fazer iguais. Mas o caminho que ela fez, se fizermos, de fato, esse caminho, sem culpa, sem medo, né? Aquele caminho sem aquela loucura de ter que acertar, mas sim errando aqui, caindo acolá, levantando, né? Mas reconhecendo, fazendo as pazes com as nossas sombras, olhando para dentro de nós e vendo que nós estamos no momento crucial do nosso autoconhecimento. Porque quando a gente chega no momento que estamos agora, é o momento crucial da nossa mudança. Mas eu vou ler mais um pedacinho e aí a gente vai continuar. Era nesse ambiente de luz que Maria de Nazaré preparava para descer a carne e comandar um corpo físico como a mãe do Divino Mestre. Luzes benfazejas atingiam as profundezas da terra onde nascia o Rio Jordão, enriquecendo as águas com fluidos altamente sutis de natureza divina, manifestando igualmente um clima de paz, até em Damasco, por ficar naquelas cercanias. Quando a gente fala em Damasco, a gente só lembra de quem? De Paulo de Tarso, né? Quando ele vai como Saulo e entra nas cercanias de Damasco e lá o mestre aparece para ele. Mas a estrela da noite é Maria de Nazaré. Bem-aventurado é aquele que não vê e crê. E aí a gente consegue entender um pouco, porque isso é só um pouquinho, para a gente compreender bem pouquinho quem é Maria de Nazaré. Ela não é uma estátua. Ela não é o que eu quero que ela seja. Ela é o que de fato ela é. Um espírito angelical que hoje, no momento em que estamos, ela está recolhendo muitos doentes. Como eu faço parte de um projeto chamado Escutatória de Pernambuco, ela foi a maior escutadora que já se teve. Quando Jesus, ao retornar ao mundo espiritual, ela foi embora para Éfeso e lá ela escutou muitos, mas muitos daqueles irmãos que eram os descartáveis de hoje, que são aqueles que são moradores de rua, os leprosos, os que são tidos como os miseráveis da sociedade. Antigamente, há muito pouco tempo atrás, né, eram os invisíveis. Hoje eles são os descartáveis. Então, foi para esses que ela veio e trouxe o Mestre Nazareno. Que eu não vou me aprofundar, porque nós temos um irmão que vai fazer a palestra no final de semana, provavelmente, eu acredito que é sexta-feira, que ele vai falar sobre isso. Então, Maria, quem foi Maria? Ela veio de onde? Quem são os seus pais? Isso aí é um mistério, porque a árvore genealógica de Maria é reduzida. A de José é um pouquinho maior. Por eles serem primos,
acharam que não precisava colocar de Maria, só de José. Mas, eu pesquisando, creio que ainda vai dar um tempo para mim falar rapidinho sobre isso. Ele diz aqui o seguinte, é uma pesquisa não espírita, é uma pesquisa de fato, de onde a gente consegue buscar, tá? A tradição diz que Joaquim e Ana eram os pais de Maria de Nazaré. Outros dizem que é Elia, ou Eli. Eu acredito que o nome dele seja Eli Joaquim. Eu acredito que seja esse, né? Conta-se que, com muitos outros casos bíblicos, Joaquim, ou Eli, e Ana. Quem é Joaquim e quem é Ana? Os pais de Maria de Nazaré. Santana, para aquelas pessoas que são da Igreja Católica, ou quem já foi católico, e São Joaquim, eles são os pais de Maria de Nazaré. Tá? E aí eles falam aqui, no finalzinho, uma parte belíssima. O casal de nobre porte se encontrava em sua simples residência, consciente das suas promessas ante o mundo espiritual. E ele diz aqui, era o sol divino, descendo à terra por caridade. Ele, a soma de todos os mestres, deixou o fulgor da sua residência de luz para caminhar com os homens nas trevas. Esse daqui era o sol. Então, primeiro vem os pais de Maria, depois vem Maria. Ele está contando que para ele chegar o sol divino, que é Jesus, né, precisava primeiro vir eles. E aí, Maria em espírito adentrou, veja que coisa linda, Maria em espírito adentrou o lar que deveria ser seu também. Dobrou os joelhos em respeito àqueles corações que iriam recebê-la, Joaquim e Ana, e testemunhou sua gratidão nesse campo, próprio de sua ave de luz, que estava deixando temporariamente o lar. A família escolhida tinha sido avisada pelos processos do sono. Eli e Ana, ou Joaquim e Ana, em desdobramento foram levados a regiões espirituais altamente dignas e cientificadas do nascimento de uma filha, na programação da vinda do Messias. E aí é quando nós voltamos para a história que está na Bíblia, no livro de Tiago, e ele diz o seguinte, né? Que um anjo, então, lhes apareceu, simultaneamente anunciando que suas preces tinham sido ouvidas e que teriam um filho. Isso está na Bíblia, no livro de Tiago, e aí a gente começa a entender que o espírito de Miramês, quando traz por nosso irmão João Luiz, deixa eu ver, é João Nunes Maia, desculpa, ele traz para o livro de Maria de Nazaré, ele vem trazendo esmiuçado do mundo espiritual. É uma psicografia. Muitos do movimento espírita diz que é duvidosa. Muitos dizem que é, de fato, verídica. Eu prefiro crer que, no momento, ela é verídica, porque creio eu que não teria quase 50 anos um livro desse, sendo editado por uma editora chamada Fonte Nova, Fonte Viva, e por tantos outros irmãos que são oradores espíritas, como o Haroldo, como o Simão Pedro, que fez uma live belíssima focada nesse livro, e outros e outros e outros que falam sobre isso. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né? Dizer que está aberto para vocês que queiram fazer alguma pergunta, que eu acho que ainda dá tempo, e dizer que estou muito feliz, principalmente por nosso irmão Paulo Cartagenes estar aqui conosco. Saudade de assistir suas palestras lá na nossa casa, viu?
Então, vou pedir a Kátia para fazer a prece de encerramento. Divino amigo Jesus, irmão maior, nossa Mãe Maria Santíssima, é com imensa gratidão que em teu nome, no nome do teu Filho amado e querido, o nosso irmão maior, que nós finalizamos a nossa tarefa da noite de hoje. Com muita gratidão, com o coração cheio de amor, em falar sobre os teus feitos, Mãe querida. Dizer que neste momento em que estamos passando, rogamos a tua misericórdia por todo o nosso planeta, por todos os nossos seres humanos, pelos encarnados e pelos que desencarnaram, não só de Covid, mas de todas as outras doenças que vêm se alastrando. Mãe querida, com o teu amor angelical, nos acolhe em teu imenso coração, nos ampara no teu colo bendito e benfazejo. Nós rogamos a ti, Mãe, o teu amor infinito, e que o teu Filho amado, que nasce por esses dias na tradição judaica cristã, que ele possa estar no nosso planeta com as hostes celestiais, aplainando todos os que sofrem juntamente contigo, Mãe querida. E assim, gratidão à espiritualidade que faz a casa, caminhando para Jesus. E em nome da Federação Espírita Pernambucana, a Casa de Itagiba, nós finalizamos com o coração cheio de amor e de misericórdia. Que assim seja. Que assim seja. Então, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre Jesus, nosso querido irmão, e a Maria Santíssima, nossa Mãe amada, para encerrarmos a nossa palestra da noite de hoje. Que a tua luz, Senhor Jesus, esteja conosco. Boa noite e obrigado, Kátia. Boa noite, eu é que agradeço. Deus abençoe a todos.